O quarto Evangelho. João capítulo 17, versículos de 1 a 26. A oração sacerdotal de Cristo. Para melhor compreensão deste capítulo, ele deverá ser examinado sob dois ângulos distintos, o macrocósmico e o microcósmico, isto é, pelo ponto de vista do grande mundo invisível e espiritual e pelo ponto de vista do pequeno mundo do homem, criado à imagem e semelhança do primeiro. O sentido macrocósmico refere-se ao Cristo cósmico, o iniciado mais elevado do período solar, que livre e espontaneamente assumiu a direção da evolução terrestre, cujo propósito é despertar a consciência do homem para sua realidade espiritual, rompendo sua identificação com a matéria. O Cristo macrocósmico exerce duas funções, a de rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, personagem alegórico citado pela Bíblia como rei de Salém, que significa reino de paz. Esse nome alegórico é uma alusão ao Cristo cósmico, cujos atributos divinos se revelam por meio do amor, Sacerdócio, e da sabedoria, Rei. Segundo a promessa feita pelo Mestre, os homens deverão receber daquilo que é dele. João capítulo 16, versículo 14. Deixando subentendido que essas duas faculdades do Cristo macrocósmico deverão encontrar sua réplica através do Cristo interno do homem, desde que se esforce em compreender e praticar seus ensinos. O sentido microcósmico diz respeito ao espírito do homem, ou melhor, ao seu espírito de vida, ou Cristo interno, que após o despertar espiritual da sua consciência, entra num processo de crescimento e expansão, cujo objetivo é salvar essa faculdade dos danos da segunda morte, ou seja, da perda da memória das vidas passadas, atribuída para identificação e submissão exclusiva ao mundo dos sentidos. A libertação do homem das dependências externas e ilusões terrestres é a grande meta da evolução, que procura estabelecer nele o domínio próprio, ou capacidade de empregar sua vontade livremente, independente dos impulsos emocionais inferiores, das opiniões alheias ou da programação mecânica e unilateral da sabedoria mundana. O homem é filho de Deus, portanto está destinado a converter-se num ser grandioso e autossuficiente. Isso somente acontecerá quando for capaz de atender à orientação que virá do próprio interior, captada pela sua consciência objetiva, convicta da sua origem divina. É evidente que o ensino espiritual provindo do exterior, quer seja oral ou derivado de livros especializados, é de extrema importância no início dos estudos. Porém, por melhor e mais claro que seja, não representa um fim em si mesmo. Seu objetivo é conduzir o aspirante para o próprio interior, por meio do estudo sério, de uma prática efetiva e continuada, tendo em vista sua reforma psicológica e o aumento da compreensão. Contudo, os esforços intelectuais consciente e inteligentemente realizados não representariam um valor real se não combinasse com uma prática efetiva, a qual confere ao aspirante o merecimento de ser esclarecido por uma nova fonte de conhecimentos muito citada e especulada, porém pouco conhecida, a intuição. Esse é o significado da frase descrita no Evangelho de João. As minhas ovelhas, consciências despertadas, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. Nos homens terrestres, limitados às aparências físicas, as duas faculdades atribuídas a Cristo, o amor e a sabedoria, encontram-se também presentes no homem em estado potencial, porém, em virtude de sua pouca evolução, refletem-se imperfeitamente no mundo físico através do éter de vida e refletor, ou seja, como amor humano e intelecto. Esses dois atributos do espírito, refletidos no mundo dos sentidos, também não se encontram equilibrados entre si, fato que dividiu a humanidade em dois grupos,
os que se guiam pelos sentimentos e emoções e os que se dirigem pela faculdade mental, razão e raciocínio. Este estado psicológico unilateral deu origem aos místicos e aos intelectuais, trazendo uma série de divergências entre os dois ramos. Para restaurar esse desajuste psicológico, foi necessária a intervenção de um ser superior que fosse a expressão harmoniosa das duas faculdades, capaz de exercer a dupla função de rei e sacerdote, símbolos da sabedoria e do amor, com o objetivo de elevar a mentalidade do homem terrestre, preparando-o para o dia em que for capaz de dinamizar essas mesmas faculdades latentes em seu interior. Só um poder incomensurável, como o do Cristo, é capaz de auxiliar o homem na conquista desse grande objetivo da evolução. Essa foi uma das razões que o trouxe ao cenário terrestre. Seus ensinos foram revelados ao mundo para restaurar esse estado desequilibrado que impede os homens de chegar ao conhecimento da verdade. Fato facilmente comprovado quando se verifica o conflito existente entre as duas grandes instituições humanas, a ciência e a teologia, ou na linguagem empregada pelos evangelhos, entre os saduceus e fariseus, os quais estudam sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Diz o Sr. Max Hadel que depois da vinda de Cristo ao mundo físico, o egoísmo iniciou seu declínio lentamente, através das virtudes do altruísmo. Os preceitos evangélicos, que na atualidade são quase impossíveis de serem praticados pela maioria dos homens, encontrarão no futuro maiores possibilidades de expressão, resultante das vibrações crísticas no interior da Terra e na dinamização consciente desses dois princípios espirituais no homem. Seu surgimento fará cessar o antagonismo e o egoísmo gerados pela observação unilateral dessas duas faculdades. Esse é um dos principais objetivos a serem alcançados pelos aspirantes descritos simbolicamente como a reconciliação entre a água, sentimento, e o fogo, razão. A figura do apóstolo Pedro quase sempre é representada tendo nas mãos duas chaves, que se tornaram as enígias do poder dos pontífices católicos. É de lamentar que seu duplo significado tenha sido perdido. Talvez não tenha sido encontrado ou entendido. Segundo a tradição, uma chave seria de ouro, outra de prata. A primeira é o símbolo da sabedoria do espírito, e a segunda do amor altruísta. Assim como um ser humano não pode vir ao mundo sem que haja a união entre o homem e a mulher, da mesma forma, o entendimento espiritual ou iluminação só se fará possível com a união dessas duas faculdades. A sua conquista levará os homens e mulheres a darem as mãos, a fim de chegarem ao equilíbrio humano e perfeito. Ao estabelecer esse estado de alma, os cientistas e teólogos terão interesses comuns, pois de ambos os lados haverá um único objetivo: a evolução e o bem-estar de toda a sociedade. A chave de ouro é uma referência ao poder espiritual masculino da vontade e da sabedoria simbolizada pelo Sol. A chave de prata, representada pela Lua, simboliza a imaginação e o amor. Os dois metais, ou melhor, as duas faculdades, deverão mesclar-se harmoniosamente, pois só por meio dessa alquimia anímica será possível chegar ao conhecimento de si mesmo e da verdade. Sob a égide de Cristo, os homens se transformarão em reis e sacerdotes do reino interno e individual, pondo fim a todo antagonismo. Daí a expressão evangélica: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. A oração sacerdotal de Cristo. João, capítulo 17, versículos de 1 a 26. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti,
assim como lhe confiaste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que lhe houvesse o mundo, manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste no mundo, também eu os enviei no mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Palavras-chave: a autoridade sobre toda a carne. Já não estou no mundo, para que eles sejam um. O filho da perdição. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, aperfeiçoados na unidade. A autoridade sobre toda a carne. Essa frase faz supor o domínio mental emocional ou conquista do reino dos céus, pois seria impossível ao aspirante ter o domínio sobre as coisas exteriores se não é senhor da sua mente. A carne nessa passagem simboliza o nível psicológico e mental materializado em que se encontra a grande maioria da humanidade, limitada ao mundo físico por meio dos 5 sentidos de percepção, os quais a colocam em contato com a matéria, isto é, com a carne, ou materialização das ideias superiores que trouxe à existência todas as formas do atual período terrestre, sejam elas humanas, animais, vegetais ou minerais. Qual o sentido da palavra autoridade?
Segundo o dicionário Aurélio, autoridade significa o direito ou poder de se fazer obedecer, de dar ordens, de tomar decisões, de agir. Infelizmente, esse não é o caso do homem comum, sintonizado com o mundo. Exteriormente, ele pode fazer e se obedecer pelos seus subordinados, dar ordens e tomar as decisões que julgam conveniente. Entretanto, quando se trata do lado oculto da sua natureza, não exerce nenhuma autoridade sobre si mesmo. Sua mente atua à revelia da sua vontade. Suas emoções, dinamizadas pelos pensamentos, regem sua conduta, sem levar em conta seus interesses espirituais, provocando as mais estranhas e dolorosas reações. Sua consciência, a faculdade mais expressiva que possui, é temporária e relativa, quase sempre ausente em todas as suas decisões. Embora brote sobre o corpo físico, carne, não pode manter-se desperta e atuante senão durante algumas horas, uma vez que o espírito, seu criador e sustentador, é obrigado a afastar-se do corpo durante o sono, a fim de restabelecer o tônus vibratório desse veículo, desarmonizado pelas emoções e pelas lutas de ordem material. Vê-se, portanto, que o homem comum sem o esoterismo, além de não possuir nenhum conhecimento de si mesmo, não exerce nenhuma autoridade sobre a sua constituição física, psicológica e mental. Quando o Espírito de Cristo afirma que o Filho recebeu autoridade sobre toda a carne, refere-se ao homem que, mediante a obediência aos seus preceitos, edificou seu corpo espiritual, sobre o qual sua consciência se imortaliza definitivamente, transformando-se num veículo de expressão do seu Cristo interno, ou Espírito de Cristo. Com o corpo espiritual organizado, o espírito, homem, passa a ter um ponto de apoio onde se reclina a cabeça, consciência, segundo o Evangelho. Com a edificação desta base, denominada templo interior, o homem vencerá a morte, exercendo a autoridade sobre toda a sua natureza e sobre todas as coisas exteriores. Esse é o magno mistério do cristianismo, que só os Rosacruzes conseguiram desvendar e explicar. Já não estou no mundo. Não estar no mundo não significa que o homem tenha morrido fisicamente, retirando-se para um claustro ou uma caverna nas montanhas, já que a solidão e o isolamento não são suficientes para libertá-lo das atrações que o mundo exerce. Essa frase refere-se a um estado mental mais elevado, em que o indivíduo passa a alimentar ideias novas de um nível superior, cuja superioridade o isola dos interesses comuns e materiais, alimentados exclusivamente pelo homem terrestre e relativo. Esse novo padrão mental e emocional, adquirido por meio do estudo e da prática, faz com que o homem trabalhe alegremente e cumpra integralmente as obrigações assumidas, sem estabelecer qualquer vínculo ou dependência dos bens e paixões terrestres. Ele agora tem um objetivo mais elevado e eterno a ser alcançado, que transcende os interesses temporários e efêmeros da personalidade mundana. Os indivíduos mais avançados mentalmente, insatisfeitos com a rotina da vida material e com as explicações relativas apresentadas pela ciência e teologia, procuram explicações mais lógicas aos seus questionadores e, na maioria das vezes, sentem-se atraídos pelas ciências herméticas, as únicas que podem dar respostas às suas indagações. Esse homem, difícil de ser encontrado, tem gostos mais apurados, tanto na escolha do lazer como na maneira de vestir e decorar seu ambiente. Geralmente é adepto da música clássica e do teatro. Gosta das boas leituras, dos espetáculos refinados e da arte em geral. O interesse pelas coisas não comuns da existência e a aversão pelos divertimentos grosseiros e libidinosos que tanto entusiasmo despertam num homem de mentalidade sensorial, desenvolve internamente um centro magnético,
o qual é atraído por outro centro semelhante, porém imensamente maior, ou seja, uma verdadeira escola esotérica. O contato com a base doutrinária da escola esotérica o faz compreender as razões da existência e os objetivos da evolução. As novas ideias, inteligentemente assimiladas, passam a ocupar sua mente e dinamizar seus sentimentos, levando-o a agir de forma inusitada, oposta em grande extensão à forma de agir do homem comum limitado aos sentidos físicos. O sucesso ou fracasso das atividades humanas, sejam elas físicas ou espirituais, dependerão sempre da qualidade do padrão mental que o indivíduo adote e sustente. As ideias falsas ou fantasias jamais poderão produzir resultados positivos, da mesma forma que uma árvore de qualidade inferior não pode produzir frutos de qualidade aprazível. Quando a mente é guiada pela vontade, pela inteligência, pela lógica e enfocada em algo que represente um valor real, é dado o primeiro passo para a aquisição deste valor. São os pensamentos que ligam o homem a um ideal superior, como também são eles que podem promover o desligamento quando deixam de ser alimentados, ou quando o interesse mental inicial se esvai, ou se torna contrário ao objetivo em vista. Quando os evangelhos declaram: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, As chaves mentais de todas as criações, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, Mateus capítulo 16, versículo 19, é revelada a existência de uma lei espiritual de suma importância, a qual, uma vez aplicada inteligentemente, poderá libertar o homem do velho padrão mental terrestre e egoísta, mediante a criação de um padrão novo e altruísta, que transformará completamente sua vida. O zelo pelo aprimoramento interior e pela edificação de uma nova mentalidade, dinamizada por sentimentos nobres e confirmados pelas ações, deverá ser a aspiração suprema do aspirante. E até mesmo as ações mais simples deverão ser norteadas pelo ideal elegido. É óbvio que essa renovação mental não deverá estar apenas em sua mente. É necessário que o coração aprove e apoie. Sem os sentimentos mais sagrados, perderiam sua eficácia por faltar-lhes um impulso dinâmico que os levará para a concretização. O ideal do novo homem, ou da nova criatura em Cristo, há de estar sempre presente na mente e no coração do aspirante, da mesma forma que dois seres apaixonados não esquecem um só momento um do outro. O esquecimento e a indiferença são os maiores inimigos do amor, algo impensável na vida de dois seres que se amam verdadeiramente. Em seus corações poderão abrigar os mais nobres e variados sentimentos, mas no que tange a criatura amada, os de amor e fidelidade deverão ser únicos e indivisíveis. Diz São Paulo que o verdadeiro amor nunca falha. Essa é uma verdade indiscutível, e até mesmo quando se trata do amor humano. Com suas limitações inerentes, o indivíduo está mais próximo do espírito do que em qualquer outra ocasião, pois quando se ama verdadeiramente, a consciência é alcançada a um nível mais sublime e dinâmico. Deus é amor, afirmou o mais elevado iniciado entre os apóstolos, João. Portanto, é sempre o Espírito de Deus que ama, quer seja no homem ou na mulher. Os ideais que o amor não alimenta e que facilmente são olvidados assemelham-se a um par que se separa por ter deixado de existir entre ambos, ou da parte de um deles, o ideal de unificação e complementação que só o amor pode conferir. Tudo o que antes se assemelhava a esse sentimento sublime e que facilmente foi denominado amor, era apenas um anseio ou experiência fugaz que o tempo dissolve sem deixar marcas. Por outro lado, a colocação do ideal em primeiro plano não significa que o aspirante abandone seus deveres e obrigações contraídas na vida material.
Quem não é fiel nas pequenas coisas não poderá ser nas grandes. Alguns estudantes empolgados pelas ideias do esoterismo cometem esse erro lamentável, desclassificando-se perante si mesmos e seus semelhantes. É preciso dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ensinou a razão eterna. Aquele que entende os ensinos do Mestre executa suas obrigações materiais com boa vontade, porém sem deixar escravizar por elas. Por esse motivo, estar no mundo e não ser do mundo é o grande desafio proposto pelo esoterismo cristão a todos os autênticos aspirantes, para que eles sejam um. Com essas palavras, Cristo aborda um dos mais graves problemas da humanidade, a multiplicidade psicológica. A maioria dos homens ainda não tem evolução suficiente para ser uma unidade criadora e completa em si mesmo, em perfeita harmonia com a verdade. A unidade só poderá ser estabelecida quando o indivíduo tomar consciência da sua realidade espiritual e tornar-se uno com ela. No Evangelho segundo Lucas, é afirmado que um homem possuía 100 ovelhas, 100, mas, tendo perdido uma, abandonou as 99 restantes, 00. e partiu em busca da ovelha desgarrada. No simbolismo evangélico, a cifra 100 100 só alcança este valor devido ao número 1. Sem estes 2 zeros, 00. não teriam o menor valor. Seria o nada mencionado por Eliphas Levi, que mesmo multiplicado por 1000, continuaria não valendo nada. A cifra 1 é o símbolo do espírito, o princípio ou verbo da existência individual, da mesma forma que este número é o princípio de toda a matéria. Os 2 zeros simbolizam a legião, o amontoado de ideias e emoções recebidas do mundo a partir da educação familiar e religiosa recebida na infância, dos modismos de cada época, da cultura intelectual e das ideias próprias que um homem sustenta a respeito de si mesmo por agradarem suas emoções, sem que tenha qualquer certeza da sua veracidade. O homem não é uma unidade, mas uma multiplicidade de ideias, Pareceres. opiniões desencontradas e muitas vezes contraditórias entre si. O pastor que abandona as 99 ovelhas, 99, ou seja, os zeros, 00, simboliza o aspirante, que tendo compreendido este arcano, se dispõe a formar um eu permanente, constituído por ideias superiores comprovadas na prática, perfeitamente ajustada e concatenados entre si. O entendimento e a prática dessas ideias o conduzirão às ovelhas perdidas, ou seja, ao número 1, ou espírito, causa primordial da existência, sem o qual todos os acontecimentos terrestres seriam de valor muito relativo ou até mesmo sem qualquer valor real. O filho da perdição. O filho da perdição é o lado negativo da personalidade do homem comum, edificado pelos padrões materialistas da mentalidade mundana, que, por essa razão, não pode ser redimido, mas dissolvido no purgatório pelas forças de repulsão do mundo de desejos. Em várias passagens da Bíblia, assim como nos Evangelhos, são feitas referências a 2 filhos. O lado negativo mais antigo da personalidade é simbolizado pelo filho mais velho, e seu lado positivo, ainda sem grande expressão, é representado pelo filho mais jovem. Essas 2 expressões foram personalizadas por Esaú e Jacó, filhos que o pai pede para trabalhar na vinha. Também pelos 2 irmãos da parábola do filho pródigo, entre outros. O filho mais novo se caracteriza pela rebeldia contra as tradições terrestres. É o símbolo do homem que não se ajusta às tradições mundanas, que se revolta contra os valores sustentados por uma sociedade corrupta e hipócrita, mas que ainda não sabe como substituí-los
por outros de real valor. Muitas vezes se porta de maneira extravagante e estranha e sofisticada no seu modo de pensar e agir, por não compactuar com a mediocridade do homem comum, limitado às convenções sociais e aparências. Esse tipo de homem dificilmente é encontrado nas igrejas, mas quase sempre é atraído pelos ensinos ocultos. O filho mais velho da perdição ou personalismo egoísta terá de ser substituído pelo altruísmo, o espírito de amor e inteligência pregado por Cristo. O verdadeiro aspirante não conta com milagres excepcionais e privilégios. Não espera que um ser dos planos espirituais desça do céu para mostrar a verdade que sua compreensão deverá se esforçar por alcançar, e emprega para esse fim o mesmo poder espiritual que trouxe à existência a velha mentalidade com suas limitações, ou seja, o poder criador do pensamento, voltado agora para o seu aperfeiçoamento anímico. No conhecimento superior, inteligentemente aplicado, reside a baqueta dos milagres, a criação de uma nova mentalidade e de um estado psicológico positivo, simbolizado pelo filho mais moço ou nova criatura em Cristo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Nessa passagem fica claramente demonstrada a importância da vida material como o meio mais eficaz para desenvolver o poder mental comprovado pelas ações. Serão sempre os atos que provarão a qualidade dos pensamentos, quer para o bem ou para o mal. O Logos ou Verbo mencionado pelo Evangelho de João tem um tríplice significado: o pensamento, a palavra e a ação. O fato de ser mencionado na abertura deste misterioso Evangelho é significativo, pois dele dependeu e dependem todas as futuras criações humanas, as civilizações, as grandes descobertas científicas, assim como a edificação de estados psicológicos superiores, fundamentados na verdadeira espiritualidade. O pensamento faz supor o pensador. Ele está relacionado com o aspecto Pai, o espírito divino do homem, a vontade. A palavra, por sua vez, é a vibração sonora que revela o pensamento e o torna compreensível. A revelação do pensamento através da palavra está relacionada com o Filho, ou espírito de vida, aspecto da trindade individual, do qual provém o amor e a sabedoria. A ação ou materialização do pensamento se efetua por meio do Espírito Santo ou humano, o fator atividade que traz o pensamento à visibilidade através de um ato ou de uma forma material. Tudo que os sentidos materiais captam é pensamento cristalizado. Quando o Espírito de Cristo solicita ao Pai que nos livre do mal, refere-se exatamente ao aspecto da trindade microcósmica, responsável pelo princípio de todas as criações, boas ou más. É o poder criador do pensamento, ainda empregado negativamente pela maioria dos homens. O diabo, o espírito das trevas, o grande pesadelo da Idade Média, simboliza o mal, fruto da mente não governada pelo espírito. A personalidade terrestre, materialista e astuciosa, é produto da união da mente concreta com o nível inferior do corpo de desejos, causadora de todos os sofrimentos e desenganos dos homens. O Apocalipse denomina esse estado mental e psicológico como a besta que emerge da terra, fruto das impressões sensoriais refletidas na mente, cujas conclusões são consideradas verdades inabaláveis pelo homem materialista que nada vê e nada entende das verdades extrasensoriais. Na atual época área do período terrestre, a evolução deverá alcançar seu ápice ao desenvolver na humanidade a faculdade da razão, totalmente desvinculada das emoções negativas, transformando homens e mulheres em seres verdadeiramente conscientes e humanos, capazes de dominar suas paixões e todo e qualquer impulso irracional que, na atualidade,
é encoberto por um véu muito tênue de educação e cultura. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Diz o conceito Rosa Cruz do Cosmos que todos os anos, por ocasião do Natal, um raio do Cristo cósmico é enviado ao mundo para salvá-lo das trevas e do frio, sem o qual a vida seria impossível. Com o emprego da lei da analogia, como é em cima assim embaixo, torna-se mais fácil compreender esse enigma evangélico proposto pelo Mestre. O estudante deverá recordar que a trindade espiritual no homem pode ser apresentada sob vários aspectos. Na presente interpretação, é necessário empregar a que mais se ajusta ao caso, ou seja, a que pode oferecer a solução mais satisfatória. Vida, consciência e forma. A vida refere-se ao Espírito Divino, a consciência ao Espírito de vida e a forma ao Espírito Santo ou humano. Em cada nascimento, o segundo aspecto da trindade individual, isto é, o Espírito de vida, envia ao mundo ou terra, corpo físico, um raio da sua luz, que deverá vivificar toda a constituição psicológica do homem. Esse raio crístico, luz ou consciência, que se manifesta em cada ser humano, nos casos normais, não surge de imediato. Ele se revela à medida que o ser humano se desenvolve através da infância, mocidade e velhice. Na maior parte das pessoas, a consciência é muito estável, raramente presente e pouca influência sobre suas decisões. Não é ela que comanda a sua vida, mas sim o condicionamento psicológico a que o homem foi submetido desde a mais tenra idade. A expressão humana, que erroneamente é chamada de consciência, é a personalidade ou máscara, que transforma a maioria dos homens em máquinas programadas pela mentalidade mundana, pela educação, cultura, religião, com raras possibilidades de manifestar seu eu real ou individualidade. Essa expressão superior do espírito ou individualidade, oposta à personalidade terrestre, só aflora com o decorrer da evolução, quando o homem cai em si e percebe que é um ser teleguiado, dócil, passivo e obediente às opiniões, sugestões e preconceitos de toda a ordem. Quando toma consciência de que é uma marionete manipulada por cordéis ou sugestões invisíveis. Esse é o nível psicológico em que se encontra a maior parte da humanidade. O espírito é um poder eterno, desvinculado do tempo, portanto pode esperar pacientemente até que o raio de luz por ele enviado ao mundo físico como consciência desperte e encontre expressão própria, impondo-se ao condicionamento que o mundo exerce sobre ele. O objetivo da evolução é levar essa faculdade até uni-la à causa primordial, o espírito. Essa verdade jaz oculta sobre a frase evangélica: eu, a consciência e o Pai, Espírito, somos um. João capítulo 10, versículo 30. Aperfeiçoados na unidade. O homem terrestre, dominado pelo materialismo do mundo, está longe de ser uma unidade ou manifestação de um eu permanente e invariável. Pelo contrário, na atual fase evolutiva, sua principal característica é a multiplicidade. Esse estado interior todo dividido é simbolizado pelo endemoniado Geraseno, ao qual Cristo perguntou: qual é o teu nome? Estado vibratório comum. Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 14. Como já exposto, a faculdade que o homem terrestre se habituou a chamar a consciência, com raras exceções, nada mais é do que um amontoado de sugestões recebidas do exterior, através da educação, da religião, da cultura intelectual,
além daquelas que o indivíduo faz a si mesmo na base das impressões sensoriais que os sentidos físicos captam a cada momento e que acabam por se converter em conclusões definitivas, algumas parcialmente certas, a maioria totalmente falsa. O esoterismo prova que os sentidos físicos estão impossibilitados de captar a verdade completa de qualquer coisa, já que ela será sempre de ordem espiritual e psicológica, portanto invisível e intangível a esses centros de percepção. O homem terrestre é um ser programado pela mentalidade mundana. Não é um ser livre e independente em seu modo de pensar e de ser. Ele se conduz de acordo com as regras que regem o mundo físico, sobre o qual sua ilusória consciência de vigília está focalizada. A própria ciência acadêmica, que tantas maravilhas tem criado, é ainda uma ciência relativa e materialista, cujas conclusões se apoiam no exterior, isto é, nas formas e efeitos que o mundo lhe apresenta, não nas causas. Seus sofisticados instrumentos físicos, com os quais pretendem descobrir as causas que deram origem a determinadas formas, são apenas prolongamentos dos sentidos, inadequados para penetrar o poder espiritual que as criou. Quando se observa o homem sensorial sob a luz da ciência hermética, torna-se evidente que, nas várias circunstâncias que a vida diária apresenta, tal homem reagirá sempre da mesma forma mecânica e habitual, estabelecida pelo seu condicionamento interno, sem que ele se dê conta da sua atitude e da expressão revelada pelo rosto. Por exemplo, ao entrar numa igreja para assistir uma cerimônia religiosa, o eu devoto e mecânico emerge de sua natureza psicológica, mesmo quando o indivíduo é descrente e não tenha qualquer afinidade com a religião. Esse eu é chamado pela psicologia esotérica o eu devocional, que dura apenas alguns momentos e logo desaparece ao término da cerimônia, quase sempre substituído por um outro eu que revelará um interesse totalmente diverso e até mesmo antagônico ao primeiro. Num funeral, emerge o eu velório, o eu contristado, que revela no rosto um sentimento de pesar, mesmo sem ter tido qualquer relacionamento mais profundo com o falecido. Podemos enunciar uma série interminável de eus que o homem e a mulher programados pelo mundo não percebem absolutamente. Vejamos mais alguns deles. O eu família, o eu esposo ou mulher, que pregam a moralidade e a fidelidade dentro de casa, mas que na rua se portam de maneira completamente distinta quando se deparam com algum rostinho bonito e atraente. O eu do homem íntegro, que finge uma respeitabilidade que na realidade nunca existiu, que nunca foi cultivada e que muda instantaneamente sob os efeitos que a luz do ouro exerce sobre ele, entre outros. Vê-se, portanto, que não existe a unidade no homem. O que predomina é a legião, isto é, a diversidade de eus, que ocupam o centro de sua consciência e que defendem interesses divergentes entre si, sem que o homem se dê conta dessa anomalia. Por essa razão, o ser humano é tão contraditório nos ideais que sustenta, a ponto da Bíblia afirmar: maldito o varão que confia no homem. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Ou seja, na personalidade terrestre. Assim como as ideias geradas pelas aparências materiais criaram uma personalidade terrestre, os ensinos de Cristo, quando entendidos e observados praticamente, trarão à evidência uma personalidade superior, ou novo homem, totalmente preparado para unificar-se com seu próprio espírito. Essa é a grande promessa que o Salvador fez aos homens, a qual se realizará seguramente em todos aqueles que se libertarem da legião, ou seja, da multiplicidade composta pelos eus, ou elementos psíquicos divergentes de natureza inferior. Só os eus espiritualizados e convergentes
ou seja, os elementos psíquicos de categoria superior poderão constituir o reino unificado, pois entre eles não podem haver nenhuma contradição ou antagonismo.